Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Walter Bernardo, do projeto Darcy Penteado de São Roque. Ele vai se apresentar e eu sou o Roberto Rocha da Segue de Boa. Nós temos o projeto tecnológico há mais de 6 anos lá em São Roque e no Brasil há mais de 11. Então vamos falar um pouco de tecnologia, da relação humana, da tecnologia e a relação humana, e para isso a gente está trazendo nesse primeiro programa um case de sucesso, onde o Walter vai se apresentar e vai falar do porquê que ele hoje é um parceiro da tecnologia com o governo e com a sociedade organizada. Um abraço, Walter, obrigado pela presença. Bom dia a todos. Obrigado, Roberto, por me chamar para participar. Meu nome é Walter, eu sou gestor de condomínio, trabalho em São Roque, atuo na gestão de condomínios desde 1997, sou formado em administração de empresas. E a gente, graças a Deus, conseguimos uma parceria muito boa em São Roque com a empresa Segue de Boa, graças à experiência e o parque tecnológico, onde foi ofertado uma solução inteligente que aproxima as pessoas e afasta os meliantes. Durante a pandemia, nós tivemos, acho que em todo São Paulo, aqueles casos de sequestro relâmpago, roubos, e foi necessário intervir com uma solução que não fosse apenas um sistema convencional de câmeras que grava, A gente precisava de inteligência, um sistema embarcado que pudesse se comunicar, que pudesse passar as informações de forma rápida e eficaz para as autoridades, com a leitura das placas e com o monitoramento das vias públicas, onde durante, acho que 2021, 2022, tivemos vários episódios de intervenção, os meliantes fazendo aplicação de golpes, sequestro relâmpago, e a gente foi buscar uma empresa que pudesse nos ofertar tecnologia e um sistema diferente do convencional, que você grava e fica lá parado e ninguém vê aquelas imagens. Foi aí que a gente descobriu algumas empresas que pudessem mostrar para nós o sistema que se mostrou muito eficaz. Durante a pandemia nós conseguimos minimizar os problemas, afastamos os meliantes e tivemos umas três prisões. Foram identificados e flagrados as quadrilhas graças às imagens que estavam online no banco de dados da polícia do sistema Detecta. Foi muito proveitoso para a sociedade, que até hoje usufrui, e estamos migrando para um upgrade, Queremos aumentar esse perímetro. Hoje ele é de 8 quilômetros, Eu quero aproveitar e agradecer aos parceiros, O projeto ele existe graças à ajuda de toda a comunidade da Vila Darcy Penteado. Nós temos o Hotel Vila Roça, nós temos o Quinta do Engenho, o Vila Taná, a Pousada Conchego, a Pousada do Putini. São empresas, são pousadas que ajudam a manter o projeto e divulgam isso junto com as autoridades que trabalham e atuam de forma em parceria com a nossa sociedade lá. Inclusive, deixar registrado que o projeto Darcy Penteado foi o primeiro case onde houve um investimento da sociedade civil para as 3 forças públicas de segurança. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Você sabe que não é fácil convencer as pessoas a colaborar com o sistema de governo, porque todo mundo fala, já paga o imposto. Mas vocês tiveram o desprendimento, esse time, que eu sinto muito orgulho de fazer parte dele, de levar computadores, doar a internet para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Guarda. Então vocês também estão de parabéns nesse pioneirismo, que é entregar tecnologia na outra ponta, não só colocar as câmeras com inteligência, mas também fazer esse desprendimento, deixar as forças públicas com igualdade de tecnologia para combater o crime organizado com informação na ponta. Vocês são pioneiros e eu acho que isso tem que ficar registrado, Walter, porque passa muito rápido. Às vezes as pessoas não entendem que movimentos como o de vocês precisam ser copiados. Esse desprendimento de vocês, de não ficar só na frente do condomínio,
mas também numa rodovia, né, perto da saída da Raposo, numa via de transição, onde fluxo rápido. Então vocês estão também no pioneirismo dessa configuração que é 3 forças públicas conjuntas subsidiadas pela sociedade. Eu deixar aqui meus parabéns para você e para todo o time lá, porque isso às vezes as pessoas não sabem. Tem que entender que é preciso esse desprendimento. Sim. Nós queríamos levar para fora dos muros, né? Não adianta você ter a proteção, cerca elétrica, câmera, guardas, e você está sujeito a atravessar a rua e perder a sua vida, perder um ente ou perder um bem. Então foi pensando no coletivo que nós sentimos a necessidade de agir e de forma conjunta, né? Porque você chegava numa delegacia, você via que o escrivão não tinha condições, não tinha equipamento, você vai na guarda, você não tinha nem o local adequado para você atender ou receber a denúncia. Então nós percebemos que não adiantava equipar só a parte da rua. Foi necessário fazer esse investimento para que as autoridades tivessem as mesmas ferramentas que hoje nós temos no condomínio, temos nas pousadas. São computadores de última geração, são sistemas integrados que podem rapidamente, independente da nossa vontade, fornecer para eles informações importantes para combater o crime, que se mostra cada vez mais organizado. Então o mínimo que a sociedade pode fazer é se organizar e entregar para as autoridades algo que funcione e que possa ser útil para todos. Passado esses 5, quase 6 anos, só para você ter uma ideia, vocês de novo estão sendo pioneiros, fazendo o upgrade das câmeras, inclusive fazer aqui um jabá aqui da Dahua, que é a nossa parceira de 11 anos da Segue de Boa. Então nós estamos trocando todo o parque de câmeras que já eram Dahua para Dahua moderna, que são dispositivos, né? Hoje a gente não fala mais de câmeras, tá? A gente fala de dispositivo de tecnologia, porque uma câmera tem dentro dela embarcado leitura de placa, leitura de face, e depois com essa leitura e essa informação vai para o Banco Nacional de Mandados de Prisão de pessoas e carros. Então vocês também estão fazendo esse upgrade, trocando. Quantas câmeras são lá? Nós temos 32 câmeras. Então, 32 câmeras com a geração 5 da Dahua, que pode ser outras marcas, mas aqui nós vamos dar um pouquinho mais de espaço para a nossa parceira de sempre, né? A Dahua sempre esteve junto com a gente nesses projetos, e é por isso que a gente consegue fazer esses upgrades para vocês que são os consumidores e que são os protagonistas. A sociedade é a protagonista, a Dahua é ferramenta e a Segue de Boa é o caminho. Vocês teve a oportunidade de conhecer o nosso data center, e isso é um DNA onde a gente guarda as informações de vocês com segurança na nuvem, cuidando da LGPD com carinho, a Lei Geral de Proteção de Dados, cuidando da cadeia de custódia para que ela não vaze, para que as pessoas não tenham acesso às informações da rua e vocês tenham a preservação, e só o Estado pode ter essa informação, só quem está colaborando pode ter em tempo real acesso a essas imagens. Então é um modelo completamente inovador, e vocês de novo protagonistas para essa nova geração de câmeras, onde o sistema está embarcado na câmera. Nós começamos com ele embarcado em algumas câmeras e depois no software, e hoje 100% nas câmeras, lendo placa, lendo face, arma na mão, que você vai ter lá agora a câmera identificando se a pessoa está com a arma na mão, aglomeração de pessoas em ambientes que não deveriam ter aglomerações, braço erguido, no caso de um assalto. Então a gente vem renovando agora o parque. E mais uma vez agradecer ao Walter e todo o pessoal por nos dar essa oportunidade, porque a Segue de Boa só existe porque existem pessoas como vocês que acreditam que a tecnologia tem que ser inovada. E mais para frente nós vamos falar de outras inovações, e daqui mais uns 3 ou 4 anos vocês também tenho certeza que serão protagonistas. Muito legal, Roberto. Eu queria agradecer porque você está sempre lançando tendências, está sempre mostrando para a sociedade o que tem de mais novo e tecnológico, sempre buscando aperfeiçoar o nosso sistema que, graças a Deus, funciona, se mostra eficaz. Eu acho que o parceiro, a Dahua, ela tem atendido às nossas expectativas e cada vez mais vai fornecer para nós informação de utilidade pública. É importante lembrar também que às vezes as pessoas nos procuram, vocês têm as imagens, têm as câmeras, e realmente o primeiro passo é você comunicar às autoridades, porque eles acabam pedindo para a gente informações de que a gente não pode divulgar de forma nenhuma, e principalmente as informações têm que ser solicitadas através da polícia, tem que ser feito um boletim de ocorrência, justamente por essa questão da LGBT,
que é importante, né? As imagens elas ficam armazenadas no banco de dados seguros e só são fornecidas mediante um boletim de ocorrência, uma solicitação das autoridades, porque existe essa grande preocupação em preservar essas informações para que não sejam utilizadas de maneira incorreta, seja lá quem for, né? A gente entende, mas é importante que a sociedade tenha conhecimento, participe do projeto. Nós somos entusiastas e gostaríamos de expandir isso para toda a região, né? Hoje, o perímetro é monitorado entre a Raposo Tavares e o centro de São Roque. É um perímetro de 8 quilômetros. Mas se a gente tivesse mais parceiros, mais pessoas querendo estender esse perímetro, a gente está aqui querendo, buscando. Seria muito importante que a gente pudesse fechar a cidade inteira, todas as fronteiras, porque São Roque é uma cidade que faz divisa com mais 6 ou 7 cidades do entorno, e a gente sabe que a população ela é flutuante, né? Tem 100 mil moradores da cidade, e no final de semana esse número praticamente dobra, né? Você tem muita gente vindo de fora. Tem bastante ponto turístico lá, né? Sim, São Roque é uma cidade pujante, né? A Rota do Vinho ali é 20 mil pessoas por final de semana, só naquele meinho. Então você tem que ter toda a segurança para que você consiga entrar e sair e saber quem está vindo, né? Muita gente... Vocês fazem parte da rota gastronômica, né? Não só do vinho, mas também da gastronômica. Tem muita pousada ali com cardápios diferenciados. Sim, né? sim. A gente está desenvolvendo e divulgando o roteiro Darcy Penteado, né? Onde você tem ali mais de 35 pousadas. Inclusive, está sendo construído um PIT, que é o Posto de Informação Turística. Então, em breve, a gente terá um local onde o turista pode parar, pedir as informações e saber os hotéis, as pousadas, os locais onde ele pode fazer a sua estadia de forma tranquila e divulgar os pontos turísticos da cidade. Bom saber disso. Pode contar com a Segue de Boa como parceiro. A gente tem interesse em ajudar a colocar tecnologia, placa solar lá para o pessoal abastecer, até mesmo um bebedouro para o pessoal nesse ponto turístico. Eu sei que lá deve ter pessoal que faz caminhada, ciclo, né? Passeio ciclístico. Sim. Então, criar esse ponto de apoio, conta com a Segue de Boa como parceiro. Inclusive, a gente tem um projeto muito parecido em Tararé, tem uma área lá da cidade que vai ser administrada pela prefeitura, e nós vamos colaborar com os pontos de apoio ao turista, onde o turista vai chegar, vai ter um local que ele pode carregar o carro dele, ou a bicicleta elétrica, ou até mesmo o celular dele, através de placa solar, mas também vai poder beber água, repousar, para continuar a jornada deles. Se tiver algum sinistro, alguma necessidade de chamar um socorro, ele vai ter o Wi-Fi à disposição a custo zero para o turista. Puxa, que legal! Uma ideia sustentável que vai agregar valor e vai trazer facilidades para os nossos... E custo zero para o município, porque isso vem dessa arrecadação que a gente tem de vocês para devolver para aquele cliente que vai consumir lá dentro da Darcy Penteado. Eu falo que é o ciclo completo. A gente dando o nosso melhor para que as pessoas venham e contribuam com o seu melhor, que é a presença deles, consumindo, fazendo com que a economia da região fique mais forte, fique mais pujante, porque é sempre aquele caso. Quando você faz o bem, volta o bem. Quando você faz o melhor, volta o melhor. Então, conta com a gente também. Esse modelo de Tararé, com certeza, será bem aplicado na Darcy Penteado. Muito bom, Roberto. A gente agradece. A cidade tem se desenvolvido muito rápido, temos novas empresas, novos empreendimentos, e assim, pela facilidade, aproximação com São Paulo, estamos a 45 minutos de São Paulo, meia hora de Osasco, Sorocaba, temos o aeroporto, temos o Shopping Catarina. Então, assim, existem projetos, temos agora um parque de esportes que vai ser criado no Morro do Sabó, tudo desenvolvido assim para que você faça escalada, esportes radicais. Então isso vai ser bastante legal. A Vila Darcy Penteado, a gente vê muitos ciclistas, muitos corredores, e esse ponto vai agregar valor, e contando com a ajuda de vocês vai ser um projeto bem inovador. Muito bom saber que você transforma a vida das pessoas aplicando a tecnologia de forma sustentável, viu? Tá de parabéns. É por isso que a gente está aqui, Walter, para falar para vocês que estão nos ouvindo, né? O quão importante a tecnologia é fazer o bem para as pessoas. A gente fala de inteligência artificial, mas eu tenho uma frase que eu uso, que eu aprendi com meu filho, que se não for para fazer o bem, a inteligência não é inteligente, ela é boa. Então ela tem que ser para fazer o bem. Aí ela realmente é uma inteligência que faz diferença na vida das pessoas.
Então, tudo que a gente propõe dentro da Segue de Boa, conectar coisas, conectar tecnologia, levar informação para a segurança pública, levar informação para o turista que vai frequentar lá Darcy Penteado, isso faz com que a gente fique cada vez mais forte e não fale apenas de câmera e de poste. Até porque no segundo bloco nós vamos falar do poste que anda, né? E depois o Amaury aqui da TV Clique vai mostrar para vocês um videozinho, o robô que vai ser apresentado no ano que vem, e ele vai ser o novo poste que anda. Olha que legal, são novas tendências e hoje esse mundo ele se desenvolve muito rápido, né? São coisas novas, são facilidades. E bom saber que não estamos preocupados apenas, às vezes você fala de imagem, câmera, você fala só de coisas que já aconteceram. Não, estamos preocupados com o bem-estar, estamos preocupados em oferecer uma melhoria de vida, né? Isso é, de forma humana, resgata valores que a gente aprendeu lá atrás e que em algum momento se perdeu, né? Uma amiga minha chamada Pretel, uma entusiasta de tecnologia também, e ela tem um projeto bacana de síndicas profissionais, né, mulheres na administração sindical, e eu aprendi com ela que tudo que a gente busca é ter paz. Então, quando a gente melhora a segurança, para ter paz. Quando a gente melhora a relação humana, para ter paz. Porque, no fundo, o que a gente está perdendo é a paz de espírito, a paz de vida. Então, quando a gente se relaciona com os nossos pares para ter paz, tudo isso faz parte do processo, né? Colocar as câmeras, colocar a inteligência, trazer o governo para perto, fazer com que as pessoas entendam o seu papel como protagonista do primeiro ser feliz para depois dar felicidade. Primeiro ter paz para depois dar a paz. Porque se a gente não tiver esse conceito de que a gente faz parte de um conjunto, nós não vamos ter paz nunca, porque a gente está procurando um lugar errado. A gente tem que procurar onde a gente está. Até, mais uma vez, falar sobre você, Walter, é muito legal, porque você faz isso num lugar onde você não mora, cara. Olha que bacana, você tem esse desprendimento de fazer o bem para outras pessoas ao qual você nem muitas vezes conhece, que é o turista que vai lá na Darcy Penteado, mas você irradia essa sua liberdade de fazer algo para fora e trazer tranquilidade, paz para essas pessoas, sem sequer saber quem elas são. Então você também está de parabéns pela sua propositura de unir esses empresários e fazer com que eles juntos, com o serviço público, segurança, a guarda, polícia civil, polícia militar, tragam a paz para aqueles que vocês nem sabem quem são, mas que vão usufruir e vão se beneficiar com as suas famílias do ambiente bacana que está se tornando o circuito da Darcy Penteado. Olha que maluquice, mas é tão bacana falar sobre isso, né? E você tocou num ponto muito bom, porque assim, São Roque é um pedaço do paraíso. Eu costumo comparar muito com Campos do Jordão. Todos os dias, quando eu saio da minha casa e chego em São Roque, eu tenho a impressão que eu estou chegando numa área, num campo, numa área de paz, porque você tem natureza, você está a 1.200 metros de altitude, então você tem um ar mais puro, você está do lado da Mata da Câmara, que é um patrimônio da humanidade, uma área de preservação, é um lugar rico em fauna e flora. Então assim, São Roque, ele traz a paz em você, você sente o oxigênio, você sente o clima 3 ou 4 graus mais a menos do que esse calor de São Paulo, do que o ambiente onde você está inserido. Você convive com animais, a fauna, tucanos, cachorros, cavalos, você vê de tudo. Eu tô passeando assim, você vê macaquinho. Você vai atravessar a rua, você vê guaxinim. Você olha para mata, você vê aqueles animais maiores. Então, você fica assim deslumbrado, contato com a natureza. Cruza com algumas charretes, pessoas a cavalo. É o que mais tem. Vaca, eu paro na estrada, tem galinha, tem boi, tem cavalo. São Roque está quantos quilômetros de São Paulo? Para quem não conhece São Paulo, quantos quilômetros para chegar saindo da capital até São Roque? Você está a 65 quilômetros de São Paulo. No máximo 1 hora, bem tranquilo. Bem tranquilo. Você tem 2 rodovias importantes que estão sendo duplicadas agora para a melhoria do trânsito. Você pode tanto chegar pela Raposo Tavares, a partir do quilômetro 55, como você pode acessar pela Castelo Branco, quilômetro 54. Você tem acesso rápido pelo Rodoanel, pelas duas. Então, assim, é muito rápido. E o bem-estar, a paz que a cidade te entrega, é um povo que te acolhe, é um povo que traz, assim,
uma sensação de interior, sabe? Que as pessoas param, conversam com você, olham nos seus olhos, Roberto. O tempo lá passa mais devagar, as coisas se transformam, você vê o pôr do sol. Todos os dias quando eu vou embora eu fico olhando a paisagem. E já me perdi várias vezes de olhar aquele pôr do sol, ficar, ver a noite chegar e falar, opa, preciso ir embora. Mas é porque a cidade ela é assim, ela é acolhedora. As pessoas são de uma geração onde se viu o progresso, a transformação, e muito de São Roque ainda se preserva daquela maneira. Você tem a Capela de Santo Antônio, que era onde Mário de Andrade viveu, onde morou o Darcy Penteado. Então você tem um pedaço da história integrado com a cidade. Tem um castelo lá, né? Tem um castelo. Eu ouvi falar que tem um castelo, tem um tobo, como que é? De esqui, né? Um parque de esqui. O parque de esqui fechou, o Sky, Mountain Sky. Ele acabou fechando durante a pandemia. Mas a cidade, ela te entrega esse... Tem um aeroporto, né? O Catarina, tem vários pontos turísticos lá, né? Tem muita festa, né? Festa do vinho. Festa com eles é 16 dias. A festa de São Roque são 16 dias de festa. A cidade se transforma num parque de shows, muita comida, muito espaço. Tem o Museu do Carro, né? Agora temos o Drinkar. A cidade tá, assim... É tecnologia e o interior juntos. Sim. Andando de forma sustentável. Então você consegue descansar, você consegue passear, você tem bons lugares para se alimentar. São Roque consegue entregar tudo para você que você espera e não perde o charme da cidade, do interior, daquela paz, da calmaria, onde você vê o tempo passar de forma suave. Venham conhecer. Bom saber. Eu vou olhar São Roque com mais carinho. Agora eu tô aqui em Osasco, né? Então eu vou frequentar o outro lado de São Roque, que é esse lado gastronômico. Eu vou bastante no vinho, né, ali na região dos vinhos, mas eu quero começar a frequentar também as pousadas, porque eu acredito que ali a gente vai vivenciar esse lado mais esse contato com a natureza. Da natureza, né? Bacana mesmo. Então, voltando ao nosso ponto da tecnologia, e daqui a pouco a gente volta, né, com o nosso próximo bloco, e nós vamos falar do futuro dos próximos 5 anos. Vou tomar uma aguinha e já volto. Ok, muito obrigado. Vamos olhar para frente sempre. Bom, pessoal, estamos de volta aqui, hoje com a presença do Walter Bernardo, lá do Projeto Darcy Penteado. Agora nós vamos falar nesse segundo bloco sobre tecnologias e inovações tecnológicas para os próximos 5 anos. Walter, como eu falei no primeiro bloco, você foi protagonista já em 2 momentos, né? No primeiro momento do Detecta, agora com o momento do Muralha Paulista e tecnologias com inteligência artificial. Mas uma boa nova, que daqui mais um ano, talvez no ano próximo, quem sabe 2026, nós vamos fazer o Poste que Anda, que é o robô que o Amaury vai colocar aqui depois no nosso pano de fundo. O robô como protagonista de fazer a ronda na Darcy Penteado nos 8 km. Talvez 2 robôs, um em cada ponta, fazendo o cruzamento. E esse poste, que hoje tem tecnologia para ler placa, ler face, vai se tornar um robô. Então é o Poste que Anda.
O que você acha dessa ideia futurista? Olha, Roberto, você falando assim me lembra muito aquele desenho dos Jacksons, né? Quando a gente via na televisão e não acreditava que você um dia ia falar com o monitor, que você ia fazer uma videoconsulta. Agora, você me falar que aquele poste de monitoramento que está lá para fazer a nossa segurança, ele vai migrar e vai fazer a ronda, é uma coisa assim excepcional. Eu sou bem entusiasta, acredito, e quero ser o primeiro a poder ofertar isso, mostrar para que a realidade já não é mais tão distante. Se a gente puder encurtar as distâncias e colocar esse poste para fazer a ronda, trazendo mais segurança para os transeuntes, seremos assim uma escola, um case, né? Porque tudo que é bom tem que ser copiado e difundido. Dando certo, a gente passa essa ideia adiante, porque você vê muitos modelos hoje que não se sustenta, não traz, você vai buscar informação, não estava gravando, não está disponível. E quando você tem a originalidade de fazer com que ande, você vai revolucionar a forma como a gente trabalha. Condomínio, segurança, ela faz ronda. E as rondas, elas são padronizadas, seja bottom, onde você vê que o homem vai lá e volta 20 vezes, ou você, mais tecnológico dizendo, você tem ronda com drones, que hoje é uma tecnologia um pouco ainda em discussão, em andamento. Você não pode... As pessoas têm medo de drone que cai, que bate, ou que tira... O que filma a privacidade. Filma a privacidade. Então ainda está em teste. A gente tem regiões assim como Alphaville, que tem mais condomínios, e a gente vê essa tecnologia testando, começando. Mas eu nunca vi poste que anda, viu, Roberto? Vai ser uma... Também não vi, mas eu vi o robô andando e acredito que ele pode se tornar um objeto de desejo realmente da tecnologia. A gente pode até, Walter, ficar aqui e sair com compromisso para o ano que vem, testar o robô e testar o drone, porque existe uma tecnologia que a gente está conversando no bastidor, que quando a imagem é pré-programada, o drone não consegue filmar áreas de uso social. Por exemplo, uma piscina, borra a imagem automaticamente. Mesmo que o operador foque na piscina, não vai filmar, porque ela está bloqueada. Uma janela também não vai entrar na privacidade de uma residência, numa área de segurança, então ele também não vai filmar. Hoje o Google, quem usa as ferramentas do Google, vê que quando vai buscar uma imagem, ela está borrada. É o mesmo princípio. Não se permite que aquele operador, por mais que ele deseje, filmar algo que não é permitido dentro de uma pré-programação. Então o robô também vai fazer isso, o drone pode fazer isso, então ele só vai fazer ronda em áreas pré-programadas e visualizar coisas que são pré-definidas. Isso é importante, porque a gente precisa parametrizar, tem muitas áreas sensíveis, né? Você tem área de mata, você tem fundos de residência, você tem locais de área comum, onde as pessoas estão treinando, então não seria viável você ter compartilhado, capturado esse tipo de imagem. Eu acho muito legal a tecnologia poder barrar isso, porque aí a gente vai se sentir mais seguro. Você poderia tirar a obrigação do homem que faz aquela ronda perimetral em volta de muros, caminha 3, 4 quilômetros, e fazer isso de forma mais rápida e talvez até mais objetiva, porque a câmera ela consegue capturar imagens de distâncias muito maiores que o olho humano, né? Eu acredito que se a gente conseguir monitorar o perímetro de muros através do drone ou do homem, a gente vai economizar tempo e dinheiro. Isso que a sociedade busca. Ela busca segurança e economia. Às vezes eu tenho que fazer com o carro, tenho que fazer com a moto, ou tenho que fazer a pé, porque existem locais onde eu não consigo chegar de forma motorizada. Um dispositivo que dá para integrar, a gente também pode criar alguns cases lá para testar, o drone sair numa ronda provocada. Então você coloca as barreiras eletrônicas, coloca as câmeras com barreiras eletrônicas, aqui não pode permitir acesso de ninguém em determinado horário, e se houver essa invasão, o drone vai automaticamente sozinho, vai lá e filma e começa a gerar o alerta para o operador ligar para a polícia, ou até mesmo, quem sabe no futuro, a própria polícia receber esse alerta, porque é uma invasão de área privada e que não deveria ter ninguém lá. Então, hoje a tecnologia permite esse tipo de dispositivo integrado. Então, a câmera identifica a invasão, o drone sai da base e vai até o local em alguns segundos, começa a filmar e já acende uma luz ou solta um alerta para aquele invasor
ser, de alguma forma, alertado para ele sair daquela área, porque ele já foi identificado. Então, isso já é possível, essa integração, porque a gente tem que falar de tecnologia, mas tem que falar das relações humanas, né? Preservar, sempre pensando na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é proteger o ser humano e ter liberdade controlada, mas não vigiada, que é diferente. A gente fala do videopatrulhamento e não mais de monitoramento. Não há ninguém olhando, há um sistema protegendo. O sistema dispara, toma uma ação. Toma uma ação, chama alguém. Chama o próprio segurança privada ou chama as autoridades de forma automática, sem interferência humana. Isso é o que a gente está buscando para o próximo ano. Isso é um diferencial muito importante, porque a gente vai trazer assertibilidade, né? Às vezes você vê, ou às vezes é um animal, aí você manda o rondo até lá, ele chega lá, se depara com uma situação que ele pode não identificar no primeiro momento, porque a gente tem divisa com áreas verdes, pode ser um animal, e existem casos que, de tanto ser incrédulo de falsos disparos, o dia que for realmente necessário uma intervenção humana, o segurança acaba não atuando de forma correta, porque ele acha que é um falso disparo, não faz a varredura de forma eficiente e ali se constrói um momento de intrusão, de invasão, porque não acreditou no alarme, no falso alarme, né? Porque o falso alarme gera descrença, né? Sim, sim. A pessoa fala, pô, toda hora esse negócio, esse galho de novo, esse animal de novo, e naquele momento não é mais o animal nem o galho, é um invasor. E isso que você faz de trazer essa tecnologia nova, que em breve a gente vai ter disponível, vai trazer mais segurança, porque o sistema não vai falhar, ele não vai precariar, ele vai identificar exatamente se é um animal, se é um galho, se é uma introdução, para que ele possa acionar o monitoramento, as autoridades. Isso vai ser bem legal para a área de segurança. Nós vamos estar agora em outubro, né? A equipe da Seg de Boa vai estar na China, visitando a Canton Fair, visitando a fábrica de robô, né, que é o Poste que Anda, que eu já dando spoiler, e também a questão da usina solar. Então é outra tecnologia que a gente vai explorar bastante. A Seg de Boa sai da área de segurança pública como DNA e também agrega agora a energia solar, porque eu vejo que tudo que a gente vai falar daqui para frente é 12 volts. A gente estava falando no bastidor sobre as comunicações, o microfone 12 volts, celular 12 volts, as câmeras estão aqui 12 volts. Então vai haver uma revolução de quem controlar a energia e produzir mais barato, quem controlar a comunicação, essa interlocução de pessoas e de coisas, vai sair na frente e vai melhorar a vida das pessoas. Então a Seg de Boa, ela, a partir do ano que vem, ela tem 2 DNAs abaixo da tecnologia de segurança, que é controlar a energia através da energia solar. Por exemplo, o seu condomínio, a Darcy Penteado, ela vai ter produção própria de energia para sustentar esses modelos de negócio. As câmeras, os robôs, porque tem que ser mais barato a energia. E o sol nos proporciona isso. Hoje a placa solar, a bateria está ficando muito mais barata, então a gente vai poder alimentar esse sistema 12 volts com a energia solar. E o outro é a comunicação. Nós vamos colocar Wi-Fi em toda a Darcy Penteado para que o robô tenha condição de se locomover, que seria o autônomo, né? Sim. Como é que ele se locomove? A partir da informação do Wi-Fi. Então ele vai estar se comunicando com esse Wi-Fi. Olha que legal. A gente vai proporcionar para quem frequentar a Darcy Penteado no ano que vem, Wi-Fi durante todo o percurso. Se ele não tiver comunicação do chip dele, ele vai ter Wi-Fi gratuitamente para ele poder usufruir desse benefício de estar comunicando com alguém pedindo socorro, um acidente, enfim. É mais prestação de serviço além da segurança. Olha que legal, Roberto. Isso vai ser muito útil lá. Por ser uma região montanhosa e estar a 1.200 metros de altitude, a gente tem uma dificuldade muito grande para utilizar o aparelho celular. Por incrível que pareça, são das 4 operadoras, só 2 funcionam. Uma funciona 99%, a outra 90%. E tem dias assim que chove, cai um poste, já ficamos sem rede de celular por 3 dias. E com o Wi-Fi, você pode se comunicar pela internet e ter... Então, cada poste desse que existe lá, ele vai se tornar um irradiador de Wi-Fi. Então a pessoa encostou no raio de 20, 30 metros, já vai ter internet Wi-Fi, que ele vai se cadastrar, obviamente, porque a gente precisa saber quem é que está usufruindo desse benefício.
Até porque os próprios donos de pousada, olha que legal, ele vai poder ter esse banco de dados para oferecer numa rede fechada, né? Porque quem está lá está numa rede fechada, os produtos e serviços, falar dele de forma gratuita, porque ele já paga para o sistema funcionar. Ele lembra do ciclo completo? Ele já paga para ter internet, para ter segurança. Agora a internet vai beneficiar o usuário que vai se apresentar e falar assim: eu estou aqui, eu sou o Walter, eu sou o Roberto, e eu gosto de macarrão, eu gosto de uma boa carne, eu gosto de uma pousada, e aí ele vai estar se identificando através dos meios de comunicação, que é a grande ferramenta do mundo, saber quem somos e o que a gente deseja para poder se comunicar com a outra parte. Nossa, isso é importantíssimo. O Mercado Livre vai adorar, porque a gente tem uma questão de logística lá muito difícil. Apesar de ser uma área urbana, ela é um misto de área rural e urbana. Como eu te disse, o celular não funciona, o GPS não te leva na pousada que você quer. Então, o boca a boca é bem importante. A portaria do clube do campo de golfe, ela recebe inúmeras visitantes pedindo informação de onde fica a pousada, de onde fica um hotel, de onde fica determinado endereço, porque o sistema do Waze, que eu até andei pedindo para atualizar, ele deixa você na metade do caminho. Uma boa sugestão, podemos criar o mapa da Darcy Penteado, e quando a pessoa baixar, ele tem o mapa em tempo real, porque está ligado na internet, ele vai lá e faz a busca no site lá e vai direto pelo caminho oficial criado por vocês. Isso vai ser, como eu te disse, vai ser fantástico, porque os motoboys, os motoqueiros, eles se perdem, eles param, eles não chegam no destino por falta de informação. Não tem para quem perguntar e não pode se recorrer ao Google. O sinal lá não é tão bom, né? Então, em determinados momentos, em ruas, você vai beneficiar todo. Fica aqui mais um compromisso com você, Walter, para o próximo ano a gente viabilizar essa comunicação plena dentro da Darcy Penteado para trazer mais turista e mais gente que quer usufruir de tecnologia, levando em consideração que nós vamos devolver para eles a paz. Boa comida, boa pousada e a paz, que acho que esse é o grande desafio. Sim, com segurança, com sustentabilidade. Eu quero usar esse parque de luz solar aí para a gente iluminar a cidade também. Questões lá de manutenção, de falta de energia em postes, são alvos de discussões constantes nas reuniões do Conseg. 2 assuntos lá, que é iluminação pública e perturbação de sossego, né? A cidade, como é uma área de descanso, né? Tem leis específicas sobre o barulho após as 22 horas, e a gente tem certo receio, né? Com medo, porque é escuro, porque é escondido. Tomara que a gente consiga usar todo esse parque tecnológico para promover o desenvolvimento, a segurança e iluminar a nossa cidade. Tudo tem a ver, tá vendo? Tudo 12 volts. Iluminação pública, de qualidade, onde tem luz não tem escuridão, onde não tem escuridão não tem crime, né? Porque uma coisa leva a outra. Onde tem transparência da informação, mais gente olhando, menos chance do bandido também ter o direito de fazer as coisas sem ser identificado. Então ele também vai ter dificuldade de se esconder, fazendo o ato criminal, vai ser preso pela uma das 3 forças de segurança que você já atua em conjunto lá, que é a Guarda Municipal, que é o pessoal da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, olha só que legal, quanta coisa bacana a tecnologia vai poder proporcionar, e vocês, mais uma vez, protagonistas, pela 3ª vez saindo na frente de todos os projetos da Segue de Boa. Eu acho que não é à toa que você está aqui no primeiro programa dessa série de tecnologias, né? E em breve a gente vai ter outros parceiros da Segue de Boa para falar dos seus cases específicos. Mas hoje eu fiquei muito feliz de estar recebendo você e poder falar para os seus pares o quanto foi importante e quanto vocês se tornaram importantes para a Segue de Boa na abertura dessas oportunidades. Então eu sou muito grato a todos vocês e na sua presença, agradecer a todos que colaboraram e que apostaram no projeto da Segue de Boa nesses últimos 6 anos. Nós temos 11 anos, nascemos lá na Vila Madalena, no Carnaval. Quem depois quiser conhecer um pouco mais da nossa história, é só entrar lá nas redes sociais, Segue de Boa, Gemudo, Demudo, Boa, e vai achar a nossa história. Mas uma das histórias que eu quero contar no ano que vem é a da Darcy Penteado, a versão 3.0, que é a versão com o robô que anda, um poste que anda, com a internet conectada. Esse ponto que vai aparecer depois aqui, a gente vai mostrar lá uma sugestão de Itararé, que é o ponto de apoio ao turista, que eu faço questão de implantar um na Darcy Penteado.
Legal. E sempre enfatizando, quem banca toda essa operação é a iniciativa privada, são vocês. Então, tem que retornar para vocês em termos de negócio. Esse é o nosso DNA. Vamos melhorar a qualidade de quem frequenta, vamos melhorar a qualidade de quem contribui com vocês, que são aqueles que frequentam os seus ambientes e que vão vir morar no seu condomínio lá ou nos condomínios próximos, que vão ter suas chácaras, que vão poder ir para lá e falar assim, aqui eu estou em paz. Isso é muito bom, viu? Esse upgrade vai transformar a cidade, que já é um ponto conhecido, já se destaca pelo seu turismo, pela sustentabilidade. Eu falo em nome de todos, eu quero agradecer a todos que confiam na minha pessoa, no meu trabalho, que apoiam e incentivam, porque juntos somos mais fortes. Sem o apoio da comunidade, eu não estaria aqui, eu não teria procurado a Segue de Boa, eu não teria avançado se vocês não acreditassem no nosso projeto e se você, Roberto, não fosse um cara entusiasta que defendesse unhas e dentes para que o projeto se consolidasse, ficasse grande e se torne cada vez mais forte. Quero agradecer por ter escolhido São Roque como nosso case de sucesso, por ter trazido ao longo desses anos a paz que a gente tanto busca e por estar buscando sempre inovações. Quero que a sua visita à China abra sua mente, consiga trazer novas ideias e novas sugestões para que a gente possa juntos trabalhar por um mundo melhor. Obrigado, viu? Eu que agradecer a Deus pela essa oportunidade, agradecer ao Mauri também da TV Clique, que nos também abriu as portas, como sempre. Mauri, gratidão, você é um cara diferenciado, eu sempre faço questão de citar primeira TV web do Brasil, TV Clique Brasil, inovando e renovando sempre essas oportunidades de falar de tecnologia, porque é o DNA do dono, né? Eu falo que a casa é o dono que define qual o reflexo disso, né? Então o Amaury é reflexo dessa TV que abre oportunidade, você é reflexo da comunidade que abre oportunidade, eu sou reflexo do empresário que abre tecnologia e oportunidade. Então, juntos realmente somos muito mais fortes, mas o mais legal, para que a gente melhore a vida do outro. Sim. A nossa vida fica muito melhor quando a gente olha o outro como referência. A gente não tem problema quando fica cuidando do problema do outro para resolver. A gente fica leve. Então, são 3 pessoas que estão aqui hoje reunidas para melhorar a vida das pessoas. Que Deus ilumine a todas vocês, a nossa família, e até a próxima semana com mais um outro programa de tecnologia e inovação.